Ricardo J. Ferreira. Manual dos Concurseiros. Dicas e estratégias para você passar em concursos. Terceira edição. Editora Ferreira. Rio de Janeiro, 2015. Houve uma época em que a preparação para concursos não exigia planejamento ou estratégia. A iniciativa privada ainda era mais atraente para a maioria, pois, se por um lado, não garantia a estabilidade, por outro, oferecia as melhores remunerações. Nesse ambiente, aqueles que se aventuravam a prestar concurso público adotavam a tática da tentativa e erro, seguindo orientações científica e tecnicamente duvidosas. Com a Constituição de 88 e as sucessivas crises de emprego no setor privado, o serviço público se firmou como excelente opção de empregabilidade. Todavia, a competição, cada vez mais acirrada, não tem deixado espaço para amadores. Desse modo, surge o concurseiro, um estudante profissional que se prepara de forma sistemática para as provas, o que inclui o uso de técnicas de estudo e o aperfeiçoamento do controle emocional, temas que este livro tem como prioridades. Se você está determinado a passar em concursos, eis aqui uma excelente ferramenta para transformar seu sonho em realidade. Nota sobre o autor. Ricardo J. Ferreira é graduado em Direito e Ciências Contábeis. Foi auditor interno nos setores público e privado e assessor jurídico da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Membro do Conselho Editorial da Editora Ferreira e criador da Feira do Concurso, foi recentemente homenageado com a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, principal comenda do Rio de Janeiro. É professor de Legislação Tributária, Contabilidade e Auditoria, tendo sido aprovado e classificado nos concursos para técnico do Tesouro Nacional, TTN, agente fiscal de tributos do Estado de Minas Gerais, ICMS/MG, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, ICMS/São Paulo, auditor fiscal do Tesouro Nacional, AFTN, fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro, ICMS/Rio de Janeiro, e fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro, ISS/Rio de Janeiro, entre outros. Agradecimentos. Sensacional. Essa é a única palavra com a qual consigo descrever o sucesso alcançado pela segunda edição do nosso livro, Manual dos Concurseiros, em sua versão digital, gratuita. Computadas apenas as informações disponíveis no site da Editora Ferreira e em suas redes sociais, foram mais de 30.000 downloads. Se considerarmos que alguns concurseiros repassaram o texto para parentes e amigos, chegaremos a, pelo menos, 50.000 leitores. A todos vocês, meus sinceros agradecimentos por terem prestigiado nosso livro, fazendo com que se tornasse um grande sucesso. Depois da divulgação do livro, no formato digital, em julho de 2014, recebi centenas de mensagens, com elogios, sugestões, críticas, pedidos de orientação, etc. Isso me ajudou a identificar alguns dos acertos e erros contidos nesta obra, e representou uma contribuição extraordinária para a terceira edição, que ora lançamos. Por isso, a todos os amigos e amigas que lerem esta obra, peço que nos orientem sobre o que pode ser melhorado. Assim, poderemos auxiliar todos aqueles que sonham em ingressar no serviço público por meio de concurso. Será um prazer receber sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/professor Ricardo Ferreira, ou por e-mail, contato@editoraferreira.com.br. Um forte abraço e muito sucesso. Ricardo Ferreira. Apresentação. Aqui está a terceira edição do nosso Manual dos Concurseiros, publicado pela Editora Ferreira em PDF, com distribuição gratuita. Desejo que esta obra seja útil a você no alcance do seu objetivo, a aprovação em concurso público. Este livro foi escrito para pessoas que tenham como característica principal a determinação naquilo que fazem. Digo isso porque o contato com inúmeras pessoas bem-sucedidas em concursos me faz crer que o aprovado é, antes de tudo, alguém cuja principal virtude está em seguir em frente diante de adversidades, em aproveitar as derrotas para corrigir suas estratégias, em vez de ficar se lamuriando. Para quem tem determinação, oportunidades não faltam.
injustiças e frustrações existem, mas elas não resistem ao esforço contínuo de quem está disposto a vencer na vida. Durante minha longa experiência em sala de aula de cursos preparatórios por todo o Brasil, tive a curiosidade de estudar o comportamento de diversos grupos, principalmente dos candidatos iniciantes. Para meu espanto, pude observar que, depois de 3 meses do início das turmas básicas, destinadas aos principiantes, entre 70% e 80% desistiam. Os motivos apontados eram os mais diversos. Não consigo conciliar trabalho e estudo, não tenho vocação para isso, estou prejudicando minha convivência com minha família e amigos, vou terminar meus estudos primeiro. Em alguns casos, ficou evidente que o desistente tinha sido influenciado a prestar concurso por alguém da família ou por algum amigo aprovado, porém, não tinha a menor aptidão para ser concurseiro. Em outras palavras, queria o bônus, que é a aprovação, mas não estava disposto a suportar o ônus de se preparar de verdade para passar em concurso. Por isso, aqui vai nossa primeira dica: se você ainda não está certo de que estudar para concursos é realmente o que quer fazer neste momento, recomendo que recorra a livros ou pessoas que possam ajudá-lo a adquirir a confiança necessária para ser um vitorioso em concurso. Caso contrário, num dia você pode achar que obterá sucesso, no outro, não. Se existe algo que você realmente quer, então, se jogue de corpo e alma para alcançá-lo. Sua atitude positiva vai fazer a diferença. Voltando às pesquisas em sala de aula, entre aqueles que seguiam adiante, os 20 a 30% restantes, a maioria demorava meses, às vezes mais de um ano, para perceber que estava adotando uma estratégia errada. Muitos desses candidatos foram atraídos por propaganda enganosa, que vendia uma imagem do mundo dos concursos, bem diferente da realidade. No entanto, depois de algum tempo, perceberam que estavam no caminho errado, e começaram a refazer seus planos. Para evitar que isso aconteça com você, antes de começar a estudar, planeje sua estratégia de forma criteriosa. Ninguém, em sã consciência, pode acreditar que passar em concurso é uma tarefa fácil, mas, com certeza, para quem está disposto a enfrentar os desafios, o resultado compensa qualquer sacrifício. A sensação indescritível de ver seu nome publicado no Diário O Céu vai compensar todo o seu sacrifício. Numa época em que é possível observar, por meio da ressonância magnética, como o cérebro funciona, fica cada vez mais evidente que a autoconfiança é fundamental no processo de aprendizagem. Por isso, estar em dúvida quanto a tomar uma decisão tão importante em sua vida, que pode solucionar boa parte dos seus problemas, talvez seja indício de que este não é o melhor momento para ingressar no mundo dos concursos. Por outro lado, ainda que você tenha decidido que é isso mesmo que quer fazer da vida, esteja ciente de que, ao longo de sua jornada rumo à aprovação, você pode se perguntar: será que estou no caminho certo? Será que vou conseguir? Isso é normal, acontece com quase todo mundo que enfrenta um grande desafio, dos mais seguros aos mais hesitantes. A diferença é que os primeiros controlam os pensamentos negativos e seguem em frente. Também já passei por isso. Quando batia o desânimo, principalmente por causa da pressão da família e dos amigos, eu pensava na falta de perspectiva caso desistisse. Aí o desânimo passava e eu voltava a estudar. Se você confiar em sua capacidade, usar estratégias adequadas e não desistir, garanto que será aprovado em vários concursos. Quando constatarem seu êxito, aqueles que hoje criticam sua opção pelos estudos passarão a ter você como uma referência de sucesso. O mais irônico é que, para alguns deles, você será uma pessoa com muita sorte.
Um forte abraço e muito sucesso. Ricardo J. Ferreira. Sumário. Porque resolvi prestar concursos. Página 13. O caminho mais rápido para ter o governo como patrão. Página 15. Aprenda a se motivar para os estudos. Página 23. É preciso ter foco. Página 26. Como está seu controle emocional? Página 27. Não fique sem dormir para estudar. Página 28. Mantenha uma rotina. Página 29. Perfil do candidato a ser selecionado. Página 29. Horas de estudo por dia. Página 30. Fórmulas mágicas. Página 31. Da autorização à homologação, entenda o processo de realização dos concursos. Página 34. Qual é o prazo para ir à justiça anular ilegalidade em concurso? Página 37. Banca examinadora. Página 38. Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. CESP, UNB. Página 41. Escola de Administração Fazendária. ESAF. Página 42. Fundação Carlos Chagas. FCC. Página 43. Fundação Getúlio Vargas. FGV. Página 43. Fundação Sesgranrio. Página 44. Escolha uma área específica. Página 47. Causo 1. Página 47. Comece pelas matérias básicas. Página 49. Matérias básicas por área. Página 50. Técnicas de estudo. Página 51. Como alternar as disciplinas. Página 57. Causo 2. Página 61. Quais são as matérias mais difíceis? Página 62. Faça intervalos e descanse. Página 64. Curso preparatório. Página 65. Internet. Página 68. Causo 3. Página 70. Simulados. Página 71. Como estudar depois do edital. Página 73. O que fazer nos 15 dias anteriores à prova. Página 74. Dicas para o dia da prova. Página 76. Concursos de alto nível. Página 80. Livros. Página 82. Livro físico versus livro digital. Página 84. Causo 4. Página 85. Edital. Página 86. Família. Página 87. Relação candidato por vaga. Página 88. Redação ou prova discursiva. Página 89. Avaliação psicológica. Página 92. Teste de aptidão física. Página 94. Investigação social. Página 100. Causo 5. Página 100. Vocação para o serviço público. Página 100. Causo 6. Página 102. Porque resolvi prestar concursos. Consegui meu primeiro emprego formal quando concluí o equivalente ao ensino médio. Eu elaborava relatórios, balancetes, demonstrações, etc. Tudo sem a menor noção de como debitar ou creditar uma conta. Antes, eu havia sido feirante, camelô, artesão, fabricante de pipa e qualquer outra coisa que pudesse me servir de fonte decente de renda para sobreviver. Foi assim que consegui que assinasse minha carteira. Acompanhei um conhecido até uma empresa no centro do Rio de Janeiro, na qual ele iria se inscrever para um emprego. Quando cheguei à recepção, uma secretária, meio sem paciência, achou que eu também queria participar do processo seletivo e, sem nada me perguntar, entregou-me um formulário. Pensei, já que eu estou aqui, e me inscrevi. Na semana seguinte, retornei para fazer um teste. Tratava-se de um psicotécnico, o que parecia já anunciar minha odisseia de testes e concursos para conseguir emprego. Devo ter me saído bem, pois fui chamado logo em seguida para trabalhar. Só então fiquei sabendo que a sociedade prestava serviços de consultoria e auditoria para uma autarquia federal. Fui trabalhar no setor de contabilidade,
da autarquia, sem saber direito com que finalidade ele existia. Algum tempo depois, por necessidade imperiosa do serviço e falta de orientação, ingressei na Faculdade de Ciências Contábeis. E assim, comecei meu diálogo com o método das partidas dobradas, mais por obra do acaso que por vocação. Devo confessar que somente alguns anos após isso, quando comecei a lecionar essa matéria, que a contabilidade passou a ser para mim a área mais importante do conhecimento humano. Nos 2 últimos anos da faculdade, tentei uma vaga em firmas de auditoria. Eu passava nas provas escritas, mas, invariavelmente, ficava reprovado na entrevista social. Numa delas, o entrevistador me fez apenas 2 perguntas: onde você mora? Para qual time torce? E encerrou o nosso encontro. Até hoje, não sei se ele me reprovou porque eu morava em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, ou porque torcia para o Flamengo. Com desgraça pouca, é bobagem, o governo resolveu cortar despesas, a empresa em que eu trabalhava perdeu alguns contratos, e fui demitido. O fato é que, em razão desses acontecimentos, desisti de seguir carreira na iniciativa privada. Decidi fazer concurso público. Você não está apenas estudando para fazer prova, você está transformando sua vida e planejando seu futuro. O caminho mais rápido para ter o governo como patrão, antes de ser atraído pelo canto da sereia, é preciso que você verifique se tem o perfil necessário à preparação para concurso público. Quem, entre outras coisas, acha que não pode ficar sem o chopinho com os amigos, no fim do expediente, pretende continuar a sair para a balada de quinta a domingo, e pensa que estudar é muito chato, não deve nem começar a se preparar, pois vai jogar tempo e dinheiro no lixo. Seu maior adversário não é o pequeno número de vagas, o excessivo número de inscritos, ou a absurda quantidade de matérias. Seu maior adversário não é saber se sai ou não edital, descobrir qual é a banca, ou adivinhar o que pode cair na prova. Seu maior adversário não é dominar o medo excessivo, derrotar a procrastinação, ou manter o ânimo diante das incertezas. Seu maior adversário é você mesmo. Então qual é o perfil do concurseiro bem-sucedido? É preciso ser um gênio. Bem, se você é determinado e já decidiu que realmente quer fazer concurso, então vejamos qual é a melhor estratégia a ser adotada para a sua aprovação. Agora, faremos um resumo para em seguida explicar os detalhes. Primeiro, é preciso escolher uma área específica, pois as matérias a serem estudadas variam muito de uma área para outra. O concurseiro bem-sucedido é alguém essencialmente muito determinado. Entre um gênio preguiçoso e uma pessoa normal determinada, é provável que a vaga fique com esta última. Para quem tem o segundo grau, ainda não me acostumei com a expressão nível médio. Os concursos para tribunais são bem interessantes, com salários acima de R$ 4.000. Aqui estão alguns exemplos. 1. Tribunal de Justiça, TJ. 2. Tribunal Regional Eleitoral, TRE. 3. Tribunal Regional do Trabalho, TRT. 4. Tribunal Regional Federal, TRF. 5. Superior Tribunal de Justiça, STJ. 6. Supremo Tribunal Federal, STF. Nos tribunais, o número de convocados costuma ser bem superior ao que anunciam nos editais, de forma que, no decorrer do prazo de validade do concurso, são grandes as chances de convocação dos aprovados fora das vagas iniciais. As pessoas formadas em direito dão preferência aos concursos da área jurídica, assim entendidos os que exigem, no mínimo,
o bacharelado em ciências jurídicas. Nesses certames, as remunerações podem ultrapassar os R$ 20.000. Um juiz, 2 promotores, 3 defensores, 4 procuradores, 5 delegado. A resolução número 75, de 12 de maio de 2009, do CNJ, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura, em todos os ramos do Poder Judiciário Nacional, estabelece, em seu artigo 58, parágrafo 1º, b. O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído, com certidão, ou declaração, idônea, que comprove haver completado, a data da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou, de cargo, emprego ou, função, exercida. Após a obtenção do grau de bacharel, em Direito. Em alguns concursos, da área jurídica, o prazo mínimo, é, de 2 anos. Para os concurseiros, de nível superior, com, formação não jurídica, as melhores opções estão nos concursos, para auditor fiscal, com salário na faixa de R$ 14.000. 1. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. 2. Auditor fiscal do Trabalho. 3. Auditor fiscal dos Estados. Denominado, fiscal do ICMS, ou apenas ICMS. 4. Auditor fiscal dos municípios. Denominado, fiscal do ISS, ou apenas ISS. A Receita Federal do Brasil, e estados, como São Paulo e Rio de Janeiro têm feito concursos para agente, auditor fiscal regularmente, às vezes, até mais de um certame por ano. Há também os cargos de analista, e aqueles com formação específica, por área, advogado, contador, economista, administrador, cujas remunerações variam entre R$ 7.000 e R$ 14.000. 1. Banco Central do Brasil. 2. Petrobras. 3. BNDES. 4. IBAMA. 5. Ministério da Fazenda. 6. SUS, EP. Algumas dessas entidades estão sendo obrigadas a fazer concurso para substituir empregados terceirizados, por isso devem promover certames regulares nos próximos anos. Os concursos das agências reguladoras também são uma excelente opção em termos de remuneração e condições de trabalho. Eis alguns exemplos. 1. Agência Nacional de Transporte Terrestres, ANTT. 2. Agência Nacional de Águas, ANA. 3. Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. 4. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Para conseguir êxito mais depressa, o ideal é que você não fique pulando de galho em galho, fazendo tudo quanto é concurso que aparece nas mais diversas áreas. Mesmo que esteja desempregado e morando de favor na casa da sogra, ainda que ela faça questão de olhar nos seus olhos e dizer todos os dias: não foi com isso que eu sonhei para minha filha. Evite fazer concurso sem uma estratégia bem definida. Porém, em casos assim, desesperadores, comece pelos concursos menos visados. Se possível, tente obter aprovação para um lugar que lhe permita conciliar o trabalho com os estudos para outro concurso. Você vai alcançar o sucesso porque merece, não porque precisa. Por isso, resista à tentação de agir como vítima e seja o protagonista do seu futuro. Aliás, quem precisa com urgência arrumar uma vaga no setor público deve observar as seguintes regras. 1. Quanto mais regional o concurso, menor a concorrência. Um concurso municipal atrai menos a atenção que um federal, por exemplo. 2. Concursos de nível médio são, em geral, mais fáceis e exigem menos disciplinas que os de nível superior. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por exemplo, contratam, mediante concursos de nível médio, milhares de pessoas todos os anos. 3. Concursos com remuneração elevada, ou muito status, atraem muitos candidatos de altíssimo nível, envolvem pessoas dispostas a estudar durante anos, até passar, como é o caso da
Receita Federal, Banco Central, Itamaraty. Uma vez identificada a área, é hora de escolher as matérias a serem estudadas. Nos concursos de nível médio e de nível superior, sem formação específica, as disciplinas mais importantes tendem a ser: 1. Língua portuguesa. 2. Direito constitucional. 3. Direito administrativo. Quando mantém o foco na conquista de seu objetivo, você vence um pouco a cada dia. Não cometa o erro de começar seus estudos por matéria específica. Regimento, código, regulamento. Que sirva somente para um determinado concurso, salvo se a autorização já tiver sido publicada. Caso contrário, se tiver de mudar seus planos, ou se o concurso esperado não sair, o que você estudou terá sido tempo perdido. Por outro lado, essas matérias específicas, geralmente, são cobradas de forma estritamente literal. Nada que não se possa estudar após o edital, desde que as matérias básicas já estejam dominadas. Em se tratando da área fiscal, a espinha dorsal dos concursos costuma ser: 1. Direito constitucional. 2. Direito administrativo. 3. Direito tributário. 4. Contabilidade. 5. Português. Se você for fazer curso preparatório, seja presencial ou à distância, escolha-o com muito critério. Peça informações a pessoas aprovadas ou que já estudam há mais tempo. No entanto, considere que existe um curso apropriado para cada tipo de aluno, de acordo com o estágio em que se encontra. Não ajuda muito, por exemplo, começar a preparação por um curso que dá prioridade aos candidatos mais experientes e já aptos à aprovação. Mal comparando, é como se você fosse para a autoescola e recebesse uma Ferrari para treinar. A melhor escolha costuma ser aquela que leva em consideração o nível e a experiência dos professores que lecionam no curso. Entretanto, veja também se a empresa tem tradição no mercado de concursos. Comece por uma turma com as matérias básicas da área de seu interesse. Caso sinta mais dificuldade em alguma disciplina, faça um módulo dessa matéria. Em seguida, faça cursos de exercícios e simulados. Quando surgirem boatos sobre um concurso de seu interesse, procure acompanhar o andamento do processo de autorização. Se o concurso for federal, você pode consultar a movimentação do processo na página do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, www.planejamento.gov.br. Há casos em que as notícias sobre um concurso não têm o menor fundamento, o que pode gerar grande frustração. Com o advento da internet, houve a democratização e barateamento dos estudos para concursos. Informações que antes eram restritas aos grandes centros, agora estão disponíveis para todos na grande rede. Existem centenas de sites, fóruns, redes sociais, etc., especializados em concursos. Aprenda a se motivar para os estudos. Nossa mente registra de modo permanente, basicamente, duas espécies de experiências. 1. As que nos emocionam positivamente e queremos repetir. 2. As que nos traumatizam e queremos evitar. Como aproveitar as experiências negativas? Em vez de ficar se lamentando por não ter ido bem numa prova ou disciplina, analise o que fez de errado e corrija a falha para o próximo concurso. Não desista do seu sonho por causa de um resultado negativo, nem deixe que isso afete a sua determinação de alcançar o sucesso. Não desanima. No futuro, quando você olhar para trás e avaliar suas conquistas, o sacrifício de agora será seu maior motivo de orgulho. Quando você estuda um assunto com indiferença, sem nenhum envolvimento emocional, ele tende a ser esquecido rapidamente. Desse modo, se você diz: não gosto de matemática, ou estudar português é muito chato, o significado para seu cérebro é este,
Isso não é algo relevante, a ponto de ser registrado, de forma permanente na memória. Com essa atitude, mesmo que estude essas duas disciplinas, a exaustão, dificilmente, você conseguirá ter um bom desempenho. Portanto, antes de iniciar a preparação, resolva seus conflitos e traumas em relação ao que precisa estudar. Caso contrário, o tempo necessário à aprovação aumenta bastante. Quem estuda porque gosta consegue passar bem, antes do que quem não gosta de estudar. Quando você escolhe um concurso ligado à sua vocação, a tarefa de estudar é bastante facilitada. Mas, se isso não for possível, você deve buscar outras formas de estímulo. Que tal se motivar pensando no veículo que vai comprar? Imagine o cheirinho de carro novo. Em que bairro vai ser seu novo apartamento? De frente pro mar, tá bom pra você. Que países pretende conhecer? França, Itália, Grécia, China. Entre os concurseiros, existe uma lenda que diz: quem passa em concurso, pouco tempo depois, troca de carro, troca de casa e troca de cônjuge. Não necessariamente nessa ordem. Com um novo salário, você poderá quitar todas as suas dívidas. Como será melhor o futuro de sua família após a aprovação? Quando você passar, aquela garota que não te dá bola vai te achar um gato. Sua ex-namorada, a que te abandonou quando você começou a estudar, vai querer voltar rapidinho. Muitos concurseiros recorrem à técnica da repetição, releitura, que até pode funcionar bem para alguns, mas toma muito tempo. Você se lembra do cursinho de inglês? Repeat class. Pois é. Esse exercício de repetir a exaustão acaba vencendo nosso cérebro pelo cansaço. De tanto ver a gente repetir, ele conclui que o assunto deve ser importante. Faz mais de 20 anos que estudei inglês em cursinho, mas, até hoje, me lembro de alguns diálogos que éramos obrigados a decorar e a repetir na turma. Num deles, o personagem principal dizia: Look at my belly. I'm not in good shape. Acho que nunca mais vou esquecer isso, até porque, a cada ano que passa, me sinto mais fisicamente inserido no contexto desse diálogo. É preciso ter foco. Quando eu era criança, e minha mãe me mandava comprar 4 ou mais coisas no mercado, eu sempre me esquecia de trazer algo, e comprava errado pelo menos um dos produtos. Coitada! Ela ficava muito aborrecida, e parecia temer pelo meu futuro. O problema é que eu me distraía com as crianças que brincavam na rua, e não prestava atenção no que deveria comprar. Na escola, o problema era semelhante: se a matéria não me interessasse, eu tinha um péssimo desempenho. Até hoje, ainda continua assim: se não estiver concentrado na tarefa que executo, faço tudo errado. Com o tempo, aprendi que isso era falta de foco, um problema que, aliado à baixa autoestima, pode decretar o fim de uma carreira promissora. Hoje em dia, identifico esse problema em muitos estudantes, alguns inclusive com uma capacidade bem acima da média. Por isso, diante de um resultado ruim, acho importante considerar até que ponto a falta de foco, e não de talento, é responsável pelo nosso fracasso. Como está seu controle emocional? Os profissionais da área social dizem que as pessoas que mais precisam de ajuda são as que mais negam sua necessidade, ou seja, é natural haver alguma resistência quando se trata de reconhecer problemas emocionais. Ao longo de mais de 30 anos, atuando como professor em cursos preparatórios, observei atentamente o comportamento de candidatos muito bem preparados nos estudos, mas que na hora da prova tinham um desempenho sofrível. Alguns, inclusive, davam aulas particulares a colegas de turma, entre os quais muitos foram aprovados antes daqueles. Ao conversar com alunos que tinham essa característica, invariavelmente, o problema identificado era a falta de controle emocional na hora da prova. Segundo eles, os dias e horas que antecedem uma prova representam um verdadeiro inferno. Um deles chegou a me dizer que, às vésperas da prova, até água lhe fazia mal.
Uma aluna tinha problemas sérios de pele, ficava com o rosto parecendo um abacaxi. Hoje, posso dizer com segurança, que o controle emocional é, tão, ou mais, importante, dependendo das características do concurseiro, que o conhecimento das disciplinas. Na hora da prova, um assunto, que estudamos com profundidade, pode ser completamente esquecido, por causa do excesso de estresse. Não fique, sem dormir, para estudar. Noites bem dormidas, são fundamentais, para quem precisa ter, um bom desempenho nos estudos, pois é, durante o sono, que ocorre o processo de registro permanente, do que foi estudado. Portanto, dormir mal, prejudica a fixação das matérias. O ideal, é dormir 8 horas por noite, sempre no mesmo horário, de preferência, entre 23 horas, e 7 horas. Todavia, cada caso, é um caso. Há quem precise de, pelo menos 9 horas de sono, enquanto outros ficam plenamente satisfeitos, com apenas 7. Se você costuma perder o sono com facilidade, evite ingerir café, ou bebidas similares, no período da tarde, noite. Não faça exercícios físicos à noite, e coma pouco, durante o jantar. Mantenha uma rotina. Criar hábitos de estudo auxilia seu cérebro a ter um melhor desempenho, facilitando o processo de memorização de longo prazo das matérias. Não é uma boa prática, por exemplo, estudar 3 horas num dia e 10 horas no outro. Um grande volume de assuntos estudados fora dos padrões facilita o esquecimento. Perfil do candidato a ser selecionado. Em tese, existe um perfil bem definido do profissional que o poder público pretende selecionar. Trata-se de pessoa com iniciativa e capacidade de liderança, conhecedora das funções de seu cargo, hábil na gestão de pessoas e comunicativa, entre outras coisas. Todavia, na prática, a falta de critérios adequados no processo de seleção tem como consequência a escolha de pessoas que, em sua maioria, são atraídas apenas pela remuneração e estabilidade. Uma flagrante falha das bancas é focar as questões na capacidade de memorização do candidato na decoreba. É notório que algumas provas exigem mais adestramento do que raciocínio. Mas isso não garante que a melhor estratégia seja decorar e não compreender. Quem compreende também memoriza, enquanto quem estuda apenas para decorar acaba não conseguindo resolver questões mais bem elaboradas que fogem à decoreba. Portanto, de uma forma ou de outra, estude para aprender. Isso não significa perder a objetividade nos estudos, pois as questões, em geral, são de múltipla escolha, e a quantidade de matérias a estudar parece nunca ter fim. O segredo é estudar para compreender, mas não ficar divagando. O verdadeiro perdedor é aquele que não tem coragem de enfrentar desafios para realizar seus sonhos. O medo de não conquistar o impede de tentar. Horas de estudo por dia. O tempo necessário de estudo diário varia bastante, conforme o perfil do candidato. O importante é ter qualidade, e não apenas quantidade. Por exemplo, quando você estuda, por obrigação, sem nenhuma relação emocional com as matérias, pouco adianta ler, durante 10 ou 12 horas por dia. Em situações assim, sua capacidade de registrar e relacionar, de forma permanente assuntos tão diversos, é mínima. Por outro lado, quando se dedica por 3 ou 4 horas diárias, envolvido emocionalmente no estudo, quase tudo é registrado de forma permanente em sua mente. Fórmulas mágicas. A preparação para concursos não é fácil. Requer muita dedicação, tempo de estudo e controle emocional. Que o digam alguns candidatos que levaram anos até conquistar a tão sonhada vaga. Não há fórmulas mágicas para a aprovação, que depende principalmente de sua dedicação. Existem, sim, formas de encurtar o caminho. Primeiro, não estude para vários concursos ao mesmo tempo. É melhor escolher uma área e se dedicar às suas matérias básicas. Cada concurso tem matérias específicas. Por isso, quem estuda para todos eles acaba não se preparando bem para nenhum. Você também precisa obter informações sobre o cargo e as funções que pretende exercer, e sobre a entidade, órgão realizador do concurso.
Para manter o foco, é importante ver utilidade no que estuda, aprender, e não simplesmente decorar. Uma vez escolhido seu objetivo, chegou a hora da preparação. O material de estudo é muito importante, pois, na maioria dos casos, você tem de estudar matérias que nunca viu na vida. Por exemplo, quem é formado em comunicação e quer conquistar uma vaga em algum tribunal, terá de se adaptar ao estudo do direito. Por isso, o material deve ser de linguagem simples e objetiva, além de ter conteúdo abrangente. Cuidado! Evite resolver questões sem gabarito. O ideal é que, além de ter as respostas, as questões sejam comentadas. Na hora de escolher os livros e as apostilas, analise o índice, para ver se todo o conteúdo programático pedido no edital é abordado. Questões comentadas de provas anteriores e exercícios são muito importantes. Principalmente, após conhecer as matérias básicas de sua área de interesse, teste seus conhecimentos regularmente, com exercícios e simulados. Boa parte desse material pode ser encontrado de graça na internet. Se você é autodidata, excelente, pode estudar sozinho. Caso contrário, tenha muito cuidado na escolha do curso. Informe-se sobre seus professores. É importante se preparar com quem já tem experiência em concursos e está há bastante tempo no mercado. Com atenção nessa dica, você vai economizar tempo e dinheiro. Não despreze a leitura de jornais e revistas, pois ela auxilia na solução das questões que exigem conhecimentos gerais e atualidades, além de servir para que você perceba como o que está estudando se aplica ao seu dia a dia. Por último, reserve algumas horas por semana para o lazer. Distrair a mente ajuda a preparar a cabeça para o estudo, enquanto insistir em estudar cansado facilita o esquecimento. Não é um bom negócio estudar tudo de novo, diversas vezes, não é mesmo? Reserve um dia por semana, ou pelo menos a metade dele, para relaxar. Vida de concurseiro causa um tremendo embarangamento. Em compensação, depois de aprovado, como num passe de mágica, todo mundo vai achar que você ficou mais bonito. Da autorização à homologação. Entenda o processo de realização dos concursos. Para quem se prepara com a devida antecedência, uma das coisas mais desgastantes é onda boatos sobre se vai sair ou não o concurso desejado. No entanto, quando você conhece o processo de realização dos certames, boa parte do sofrimento provocado pela onda regular de boatos pode ser eliminada. Na área federal, por exemplo, tudo começa com um pedido de autorização para a realização de concurso ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MP-UG. Por exemplo, a Receita Federal do Brasil pede autorização ao MP-UG para realizar concurso visando a contratação de 1.000 auditores fiscais. Nos estados e no Distrito Federal, quem autoriza os concursos são os governadores, nos municípios, os prefeitos. A análise do MP-UG pode demorar meses. Às vezes, mais de um ano se passa entre a data do pedido e sua autorização. Além do mais, devido a restrições orçamentárias ou políticas, o Ministério do Planejamento nem sempre aprova o concurso com o número solicitado de vagas. Há casos em que são liberadas menos de 50% das vagas solicitadas. Em situações extremas, o pedido pode ser rejeitado. Portanto, antes da autorização do MP-UG, não dê muita importância quando os responsáveis pelo órgão ou entidade que solicitou o concurso, ou mesmo a mídia especializada, fazem previsões relacionadas ao cronograma do processo de seleção. Por mais que eles tenham boa fé, dificilmente acertarão as datas, até porque, no setor público, as coisas costumam andar mais lentamente do que gostaríamos. É o que chamo princípio da morosidade do ato administrativo. Uma vez autorizado o concurso, praticamente há a certeza de que ele será realizado, pois dificilmente a entidade que o solicitou deixará de promovê-lo. Desse modo, a partir da sua autorização, o concurso pode ser tratado como prioridade. Vale dizer, esse é o momento mais adequado para você começar a se dedicar especificamente a um concurso de seu interesse. Após a autorização, o órgão que solicita e promove o processo seletivo deve contratar uma instituição organizadora de concursos
para gerir o certame. Em seguida, é publicado o edital, em média, de 4 a 6 meses após a autorização, trazendo as regras do jogo e o programa das disciplinas que serão exigidas. As inscrições têm início. O tempo entre o edital e a prova costuma ser muito curto, de 2 a 3 meses. Logo, começar a estudar especificamente para um concurso apenas a partir do edital não é uma boa estratégia. Aplicadas as provas, abre-se o prazo para reclamações perante a instituição organizadora quanto a possíveis falhas na formulação das questões. Como quem examina os recursos é a própria banca examinadora que elaborou as questões, não fique muito empolgado com a possibilidade de anulação. Você também pode reclamar à justiça, mas para isso, é preciso contratar um advogado. Depois da apreciação das reclamações na instância administrativa, publica-se o resultado final, com a lista dos aprovados, e o concurso é homologado, ou seja, tem sua validade reconhecida. A convocação de candidatos aprovados deve observar a rigorosa ordem de classificação. O prazo de validade do concurso, previsto no edital, é contado a partir da data da homologação. Antes do término desse prazo, não deve haver outro concurso para o mesmo cargo. A Justiça tem entendido que a realização de novo concurso, durante o prazo de validade do concurso anterior, dá ao candidato aprovado neste, ainda que, fora do seu número de vagas, o direito de ser convocado, observado o número de vagas do novo concurso. Se isso acontecer com você, contrate um advogado, e entre na Justiça para exigir sua convocação. Logo, durante o prazo de validade do concurso anterior, não se pode levar a sério qualquer boato sobre a realização de novo concurso. Em resumo, enquanto espera a realização de um concurso, o concurseiro que está de fato decidido a conseguir uma das vagas deve continuar seus estudos, sem se deixar levar pelos boatos. Com a contratação para o serviço público, depende de concurso, mais cedo ou mais tarde, vai sair edital. Pedido de autorização. Autorização. Contratação de instituição organizadora. Publicação do edital. Inscrições. Aplicação das provas. Prazo para recursos. Resultado final e lista dos aprovados. Homologação. Qual é o prazo para ir à Justiça anular ilegalidade em concurso? Quando a lei da entidade realizadora do certame não estabelece prazo, como acontece na maioria dos estados e municípios, a prescrição ocorre em 5 anos, a contar da data da homologação do concurso. Na área federal, a matéria é regulada por Lei 7.144, 1983, segundo a qual prescreve em 1 ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração federal direta e nas autarquias federais. Decorrido esse prazo, se não houver ação pendente, as provas e o material inservível poderão ser incinerados. Banca examinadora. Muito embora, na prática, tenham sido consagradas como expressões sinônimas, instituição organizadora e banca examinadora são coisas diferentes. Instituição organizadora é a pessoa jurídica ou órgão responsável pela gestão do processo de seleção de candidatos mediante concurso. É ela que recebe da entidade que pretende admitir pessoas delegação para realizar o certame, no qual devem ser selecionados os candidatos mais bem qualificados. A instituição organizadora cabe também a formação da banca examinadora, composta por pessoas dotadas, em tese, de conhecimento notório nas disciplinas que serão objeto das questões das provas. Com base na análise de provas aplicadas em concursos anteriores pela mesma instituição, você pode ter indícios sobre o tipo de prova que o espera, se exige raciocínio ou decoreba, se as questões tendem a ser teóricas ou práticas, baseadas na legislação, jurisprudência ou doutrina, bem ou mal elaboradas, com textos curtos ou longos para interpretação, bem como a provável posição da banca examinadora diante de assuntos polêmicos. Quando a instituição organizadora é vinculada a um grande centro de estudos ou pesquisas, a banca é formada por seus pesquisadores, professores, cientistas. Nesse caso, em razão do vínculo permanente entre a instituição e a banca, pode-se esperar que haja certa uniformidade ou estabilidade na abordagem das matérias exploradas nas provas, criando-se o que podemos chamar de jurisprudência da instituição organizadora. Assim, o candidato tem relativa segurança de que um tema polêmico, já abordado em provas anteriores organizadas por essa instituição,
terá igual tratamento em suas novas provas. Já, no caso de instituição organizadora, não vinculada a centro de estudos, ou similar, a banca é formada, em caráter temporário, para elaborar as provas do concurso. Nessa hipótese, é pouco provável que os membros, ou alguns deles, dessa banca sejam os mesmos em concursos posteriores geridos pela mesma instituição, ainda que o processo seletivo seja realizado para o mesmo cargo. Como não são ligados à organizadora de forma permanente, os novos membros da banca poderão ter pontos de vista completamente diferentes dos que elaboraram as provas anteriores. A consequência mais visível dessa instabilidade é a falta de coerência, ao longo dos anos, nas provas da instituição organizadora, não sendo raro o absurdo de questões iguais, em sua formulação terem respostas conflitantes, em concursos de anos diferentes. Os candidatos mais experientes levam tão a sério a escolha da organizadora do concurso, que muitos chegam ao extremo de não prestar concursos organizados por determinadas instituições. Alguns municípios, por mais absurdo que pareça, criam, em cima da hora do certame, entidades organizadoras, apenas para realizar um concurso. Nos concursos regionais, nos quais as pressões políticas têm grande influência, algumas entidades preferem promover seleção por meio de instituições organizadoras sem muita experiência. Quando isso acontece, o desastre é quase inevitável. Nesse caso, é bom estar preparado para tudo, inclusive para ingressar na justiça. Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, CES-PE/UNB. O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília é a maior instituição do gênero do país. Pode-se dizer que suas provas exigem mais raciocínio que decoreba. Diferente das outras organizadoras, nas provas do CESP-UNB, em regra, são apresentados itens para julgamento. Você deve assinalar se cada um deles está certo ou errado. Em algumas provas, um item respondido de forma incorreta implica perda de correspondentes a um item acertado. Quando opta por não responder, você não ganha, nem perde pontos. Nessa hipótese, considere a seguinte estratégia: se está em dúvida, mas tem noção do assunto perguntado, você deve responder o item. Caso o tema lhe seja completamente estranho, não responda. Assim, nas provas do CESP, é preciso ter uma tática bem definida quanto aos itens que serão ou não respondidos. Quando a gente se omite na vida, o destino pode ser igual à prova do CESP. O medo de errar elimina a possibilidade de acertar. Escola de Administração Fazendária, ESAF. A Escola de Administração Fazendária, ESAF, é responsável pela organização dos concursos da Receita Federal do Brasil, entre outros. Suas provas são de múltipla escolha, questões com 5 alternativas, das quais apenas uma é a resposta aceita pela banca. Em geral, são questões trabalhosas, que exigem enorme agilidade, com muitos cálculos e textos longos para a interpretação. Você deve considerar, inclusive, a hipótese de aprender leitura dinâmica. Principalmente, nos concursos da área fiscal, as questões da ESA são complexas. Por isso, é necessário um controle rigoroso do tempo, já que dificilmente o candidato consegue resolver todas elas. Nesse caso, é necessário abandonar as questões de maior complexidade e resolver as mais simples. Outra característica marcante da ESAF é sempre imprimir um grau maior de dificuldade a 2 ou 3 disciplinas em cada concurso, que podem variar a cada certame. Fundação Carlos Chagas, FCC. Até recentemente, as provas da Fundação Carlos Chagas, FCC, apresentavam questões claras, objetivas e em nível acessível. Em consequência, as notas de corte eram altas. Suas provas não eram tipicamente feitas para reprovar em massa. Assim, era preciso estar bem atento para não errar coisas óbvias, o que, nesse cenário, tornava-se mais importante do que preparar-se para acertar questões muito difíceis ou absurdas. Recentemente, porém, o perfil da banca parece ter começado a mudar. Agora suas provas estão bem parecidas com as da ESAF, com textos mais longos e cálculos um pouco mais complexos. Isso tem ficado ainda mais evidente nas provas da área fiscal, como as que foram aplicadas para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, no início de 2014. De qualquer modo, a FCC continua a apresentar
muitas questões semelhantes às de seus certames anteriores. Fundação Getúlio Vargas, FGV, criada na década de 1940, com o objetivo de preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada do país, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, é atualmente responsável pelo planejamento e execução de diversos concursos públicos em âmbito nacional. Os certames sob sua organização têm um estilo peculiar, pois em geral apresentam um grande número de disciplinas. Grande número de disciplinas e conteúdos programáticos extensos, além de abordarem, de forma balanceada, as matérias nas provas. Fundação Sesgran-Rio, constituída com o objetivo de organizar o vestibular unificado para ingresso no ensino superior na área do Grande Rio, a Fundação Sesgran-Rio é atualmente responsável por avaliações nacionais de larga escala e importantes concursos para ingresso no serviço público, como Petrobras e BNDES. Suas provas caracterizam-se por apresentar textos objetivos e questões não muito extensas, mas com graus de dificuldade variados. Eis uma lista dos sites de algumas das principais instituições organizadoras de concursos do país. Assessor Arte. www.assessorarte.com.br. Assessoria em organização de concursos públicos. AuCP. www.aucp.com.br. Sesgran Rio. www.sesgran.org.br. CESP 1B. www.cesp.unb.br. Cetro Concursos. www.cetroconcursos.com.br. Consulplan. www.consulplan.net. Consultoria em projetos educacionais e concursos. Consulte. www.consulte.com.br. Escola Superior de Administração Fazendária. ESAF. www.exaf.fazenda.gov.br. Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto. FAPERUP. www.faperup.org.br. Fundação Carlos Chagas, FCC. www.concursosfcc.com.br. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, FUNDP. www.fundp.ufmg.br. Fundação CIPERJ. Antiga FESUP. www.cperj.rj.gov.br. Fundação Euclides da Cunha. www.fic.uff.br. Fundação Getúlio Vargas. www.fgv.br. Instituto Mineiro de Administração Municipal. IMAN. www.iman.org.br. Magnus Auditores e Consultores. www.magnusauditores.com.br. Objetiva Concursos. www.objetivas.com.br. Select. www.selectrh.com.br. VUNESP. www.vunesp.com.br. Leitura.digital.br. Além do mais. Inglês. The process of decision-making is enormously complex and affected by many factors. Japonês. 意思決定の過程は非常に複雑だ。そして多くの要因の影響を受ける。Os interessados em leitura digital, transformação do texto, livros, etc. para leitura digital, deverão acessar leitura.digital.br@gmail.com com o título Leitura Digital ou Akira Nakao 021 99903 4277. Caso 1. No intervalo de uma aula de contabilidade, em curso preparatório no Rio de Janeiro, uma senhora muito simpática veio me pedir informações sobre um concurso para fiscal do estado do Amazonas, que ela pretendia fazer. Eu comentei sobre o cargo e as funções que ela iria exercer. Fiquei uns 5 minutos, falando direto sobre a rotina de trabalho, e lhe disse inclusive que a remuneração era superior a R$15.000. Quando finalmente
Lhe dei uma oportunidade, para que explicasse melhor sua principal dúvida. Ela me perguntou, e eu vou ter que trabalhar lá?